Me chamo Jonathan, eu tenho 15 anos e eu queria saber quais são suas ideias, suas intenções para melhorar o esporte da cidade de Ribeirão Preto, como por exemplo o skate. Eu me chamo Felipe, eu tenho 15 anos. E eu queria saber também esse negócio de praças, dos esportes, para as pessoas também, os jovens saírem da droga e focarem mais nos esportes. O Jonathan e o Felipe levantaram uma questão legal, que é a questão do esporte, né? Lembra que eu falei que a gente precisaria ter 4 pilares juntos: educação, cultura, esporte e lazer, tá? E, portanto, o esporte para mim é uma prioridade, sobretudo para as crianças e os jovens. E também para os idosos. É fundamental que o idoso pratique o esporte que ele pode praticar naquela idade que ele esteja. Nós temos pessoas aqui na cidade, aqui tinha um programa chamado PIC, que tem ainda, mas muito ruim, tá muito deixado de lado. E em alguns bairros, como o caso da Vila Tibério, o PIC funciona legal. Alguém lá está mantendo aquilo de pé, então é comum você andar nas ruas e ver os velhinhos caminhando, passeando, indo no parque, não sei o quê, quer dizer, fazendo ginástica, dançando. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele não entra em depressão, ele está no grupo, se ele tem um problema ele resolve com o grupo, a doença que ele tem, outros também já têm, porque ou está doendo a perna, ou está com problema no braço, ou está com problema de Alzheimer, ou alguma coisa assim, ele está discutindo com as pessoas, ele está vivendo. Tá? Então, esse programa, penso que deve ser incentivado para os idosos, tem que ser muito mais incentivado para os jovens. Quando na campanha de prefeito, eu fui a vários locais onde se praticava skate. E eu percebi que com pouco dinheiro você pode espalhar muitas quadras de skate na cidade. Uma outra coisa que é muito barata, que o Brasil não pratica, mas os outros países praticam muito, que é squash. Eu levei, quando eu tinha um programa de televisão, eu levei os esportistas lá para a gente tratar de vários esportes diferentes. Um deles é o squash. Pouca gente sabe o que é o squash e como é que funciona. É uma quadra pequena, como se fosse tênis, cercada por uma grade que você bate nas paredes e o tempo todo, e aquilo é uma loucura, né? E é um negócio super gostoso. Quem pratica aquilo diz que é uma delícia, muito melhor do que o tênis, que o tênis é uma coisa mais lenta, né? E mais difícil de aprender. Aquilo não, você catou uma raquete, uma bolinha, você vai bater na parede, tá? Fazer isso nas escolas municipais custaria muito pouco e todo mundo estaria praticando esporte, num período muito pequeno. Dá para fazer 1 ano, 2 anos, você faz em todas as escolas isso, né? Então, o skate, o squash, a natação, você não precisa ter piscinas olímpicas. O prefeito sempre quer fazer uma piscina olímpica para falar para todo mundo que ele fez uma piscina olímpica. Quando, na verdade, nós temos hoje o SESI, o SESC, o SENAC, que podem dar esse tipo de coisa. Nós temos os clubes. Quantos clubes nós temos na cidade? A Recreativa, o Ipanema, o Palestra Itália, o Regatas, o Iate. Falei aqui de 5. Esses 5 têm espaço para natação, por exemplo, para esporte, para mais de 100 mil jovens. O que custa a prefeitura fazer um convênio com o Palestra Itália, que está quebrado, clube com dificuldade, para usar as piscinas, para usar o campo, para usar a quadra, percebe? Para usar o palco do teatro, usar como teatro para os jovens fazer o teatro, fazer cultura, fazer música, festivais, etc. Então veja, o que está faltando? Está faltando a pessoa que tem a visão de Estado. Ele acha que é importante, ele vai criar maneiras. O prefeito tem que ser criativo. O administrador tem que ser criativo, ele não pode ficar simplesmente, olha, vou lá, pego o dinheiro, construo tantos centros esportivos, e aí fala isso. Eu até falei que na minha campanha eu falei que eu pretendia fazer 2 grandes centros esportivos, né? Talvez na Zona Leste, que é muito populosa, e a Zona Norte, que são regiões muito pobres e que não têm alternativas, né? Mas talvez esses centros pudessem ser convênios com os clubes que nós já temos, não é? Quer dizer, você tem espaço já construído, cada dia as pessoas ficam mais no computador e menos nos clubes. Então os clubes estão ficando para trás, ninguém mais quer ser sócio de clube. Olha, então a prefeitura vai lá, faz um convênio e põe os jovens dela lá fazendo, percebe? Então você pode fazer o skate, o squash, a natação, o futebol de salão, futebol de quadra, bocha, tudo isso é esporte legal, bacana, que você pode fazer. Oi? A da Cava do Bosque, que está sucateada, acabada, não é? Eu lembro que a minha filha foi ginasta olímpica de seleção brasileira e nós tínhamos o coque com a equipe da qual eu participava e a equipe da Cava.
Durante um período, a equipe da Cava competia com o Coque, era muito boa. Depois largaram de lado, não incentivaram mais, as pessoas, o professor foi sumindo e tal, tal. Hoje, cadê a ginástica olímpica do Coque, que o Coque não investiu mais, e cadê a ginástica olímpica da Cava? Acabou. Vocês viram a Laís era da mesma equipe da minha filha, era a reserva da minha filha. A Laís chegou, né? Naquela época era a Daniele, que ficava na minha casa quando vinha aqui, o Diego Hipólito, né? A Daiane dos Santos, tantas vezes a gente competiu junto, e os pais iam levar porque não tinha recurso do Estado. Então o esporte precisa ser incentivado. A Cava é um exemplo de falência do esporte. Nós temos uma estrutura enorme ali que não é usada. Por quê? Porque não tem parceria. Não tem nenhum convênio da Prefeitura com o SESC, com o SESI, com o SENAC, que é o chamado Sistema S, que é dinheiro público. Todo o Sistema S é administrado com recursos que vêm das indústrias, do comércio e assim por diante. Tá? Então, veja que dá para fazer bastante coisa em esporte com pouco recurso. Basta ter inventividade.